vamos falar de funções periódicas. Como é que eu sei que uma função ela é periódica? Vamos aqui. Vamos resolver esse exemplo 5. Nós vimos que, usando a circunferência trigonométrica, qual é a ideia de periódico, né? A ideia de que a cada volta completa você retorna para o mesmo ponto. Isso indica que é um fenômeno, é um movimento periódico, né? E como é que eu represento isso numa função? Então, veja só. Seja f de n em z, definida pela lei f de x igual a menos 1 elevado a x. Né? Então, acompanhe na tabela alguns valores que f pode assumir à medida que x varia em n. Eu vou fazer aqui uma tabelinha simples. Obviamente, eu não posso escrever todos os elementos do conjunto dos naturais, porque são infinitos elementos. Então, não tem sentido a gente tentar escrever todos. A gente escreve alguns só para estudar. Então, vamos aqui. Muito bem. Então, o x são os valores do meu domínio, tá? Vou escolher 0. Os naturais começam em 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom. Tá bom? Vamos escrever esses valores aqui para x. Quem vai ser os meus valores de y ou f de x? F de x vai depender de cada valor de x que eu tiver. Eu vou fazer a seguinte conta. Menos 1 elevado a x. E aí eu tenho o valor correspondente de f de x, ou y, tá? que ele representa a mesma coisa. Para cada x eu vou ter um valor dele diferente. Então vamos lá, para a conta. Quando o meu x for igual a zero, eu tenho f de zero. O que eu faço com isso? No lugar do x, eu ponho zero. Aqui no f de x, eu tirei o x e botei o zero. E lá no expoente, vou ficar com menos 1 elevado a zero. Quanto é menos 1 elevado a zero? 1. 1. Perfeito, Matheus. 1. Todo número elevado a zero, ele é igual a 1. Perfeitamente. Que me acessada, professor. Só para dar aquele suspense. Vamos lá. Já fizemos, né? Quando o x é 0, o y é 1. Ou seja, vai sair uma setinha do 0 no domínio e vai direto para o 1 lá no contradomínio. Vamos lá. Quando o x for 1, eu vou ter f de 1. No lugar do x eu ponho 1, então vai ficar menos 1 elevado a 1. Que é igual a quanto? 1. Não, aí bagunça, né, Matheus? Aí não, Menos né? Menos 1, isso. Menos 1, certo? Quando o f for 2, eu vou ter... Aliás, quando o x for 2, eu tenho f de 2. Vai ficar f de 2 igual a menos 1 elevado a 2. Quanto é menos 1 elevado a 2? 1. 1, positivo, correto. Quando x for 3, eu vou ter f de 3, que é igual a menos 1 elevado a 3. Quanto é menos 1 elevado a 3? Menos 1. Menos 1, isso. Quando f for 4, eu tenho f de 4, essa que é igual a menos 1 elevado a 4. Quanto é? 1. 1, isso. Olha que maravilha. Quando f for 5, eu tenho menos 1 elevado a 5, que dá? Menos 1. Menos 1. Quando x for 6, eu tenho f de 6 é igual a menos 1 elevado a 6, que dá? 1. 1. E, para acabar essa brincadeira, quando x é 7, eu tenho f de 7 menos 1 elevado a 7, que dá? Menos 1. Menos 1. Tá? Então, olha só. Obviamente, isso não termina aqui, né? São infinitos números, a gente não vai continuar essa conta. Eu imagino que vocês já perceberam o que aconteceu aqui nos resultados. Alguém pode comentar? Isso, está aparecendo uns e menos uns. Em que situações aparece 1? Quando o valor é ímpar.
Não, quando fala par. Isso, boa observação, Matheus. Toda vez que o x é par, o resultado está dando 1 positivo. E quando é que acontece de dar menos 1? Quando ele é ímpar. Uhum. Então, veja, gente, a importância de a gente escrever fazer uma tabelinha com alguns valores que sejam suficientes para a gente perceber se existe alguma regularidade. Ou seja, apareceu aqui algum outro valor que não seja 1 e menos 1? Não. Não apareceu, né? Você acha que se a gente continuar fazendo essa conta, vai aparecer em algum lugar? Algum resultado que seja diferente de 1 e menos 1? Não. Não, né? Então a gente está aqui já conhecendo mais ou menos o comportamento dessa tal função que foi definida assim. Aí, como vocês bem observaram, né? Ótima observação. Quando o valor de x é par, né? Isso acontece quando? No f de 0. Quem é outro par? F de 2. No f de 4. No f de 6, né? E aí continua. No fim das contas, sempre dá que resultado? 1, né? Dá sempre 1. E quando o meu x é ímpar, ou seja, o primeiro é 1, quem é o outro? 3. 3. Quem é o outro? 5. 5. E quem é o 7. outro? 7. Então, eu tenho f de 1 é igual a f de 3, que é igual a f de 5, que é igual a f de 7, que vai ser igual ao f de 9, o f de 11, por aí vai, cujo resultado é igual a quanto? Menos 1. Menos 1, tá certo? Legal. Agora, eu quero que vocês percebam nos dois casos a seguinte coisa. Pense o seguinte. Bom, de 0 até 2, foi acrescentado quantos? De 0 para chegar em 2, eu acrescento quanto? 2. 2. De 2 para chegar em 4, eu acrescento quanto? Mais 2. Mais 2. De 4 para 6? Mais 2. 2. Mais 2. Então, aqui, nesse caso aqui, eu posso escrever aqui, lembra que x, o zero aqui está no lugar do x, né? Eu posso dizer que f de x, né, ele vai ser igual a o f de x mais 2. Vocês concordam? Quando x é 0, fica 0 aqui. 0 mais 2, 2. Então, f de x é a mesma coisa que f de x mais 2, que é igual a mesma coisa que f de x mais 2 mais 2, mais 4, né? Que é igual a f de x mais 6, né? Que é igual, né? E daí vai. Então, vejam, eu não estou aqui no x acrescentando 2 unidades, e em todos esses casos o resultado é o mesmo, concordam? Sim. Sim ou não? Sim ou não? Bom. Sim. Né? Não é assim? Ó, veja aqui, quando o x é 0, imagine que o x é 0. Aí 0 mais 2 dá 2. 0 mais 4 é 4. 0 mais 6 é 6, né? E todos esses aqui tem um resultado sendo igual a 1. Será que acontece a mesma coisa aqui nos ímpares? Vamos aqui observar. Do 1 para chegar em 3, precisa de quanto? 2. 2. De 3 para chegar em 5? 2. 2. De 5 para chegar em 7? 2. Em todos os casos, você está somando 2, né? E no caso dos ímpares, o resultado é menos 1, né? Então, aqui, será que eu posso dizer que para qualquer x aqui, né, ímpar, f de x é igual a f de x mais 2, que é igual ao f de x mais 4, que é igual ao f de x mais 6, e por aí vai, né? Tudo isso é igual a menos 1. Né? O que está ocorrendo aqui de comum entre o que eu escrevi nessa linha aqui e nessa segunda linha?
O que está ocorrendo sempre? A soma. O quê? A soma dos valores. A soma por quanto? 2. Por 2, né? Então, eu vejo aqui, ó, eu somei 2 aqui, somei mais 2 e fui fazendo isso, né? Para os números pares. Aqui, eu somei mais 2, né? Para os números ímpares também ocorre isso, tá bom? Desses números que eu somei aqui, 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai. Qual deles é o menor? Qual desses números que eu somei até agora, né, entre 2, 4, 6, 8, 10, né, por aí, se eu continuasse, né? Qual deles é o menor? 2. É o 2. Então, observe, independente do número ser par ou ser ímpar, né? O f de x é igual a f desse mesmo x somado com 2, ou somado com 4, ou somado com 6, né? Se o x for par, o resultado é sempre igual a 1. Ou seja, sempre repete igual a 1. Se o número x for ímpar, né? À medida que eu vou somando duas unidades aqui no x, o resultado também se mantém igual, só que agora a menos 1. Tá bom? Então, f de 1, que é igual a f de 3, que é igual a f de 5, tudo é igual a menos 1, quando for ímpar. Mas em todos os dois casos, eu estou sempre somando duas unidades, né? Para conhecer o valor, né? Para repetir o valor. Então, esse número 2 é o menor valor dessa soma que eu estou fazendo aqui, né? Desse acréscimo que eu faço. Esse menor valor 2, ele tem um nomezinho especial. O 2, ele é chamado de período. Período da função. E o que é isso? Período da função é o menor valor aqui, que eu vou encontrar, necessário para que, a partir de um primeiro valor aqui de x, o nosso resultado ele repetir. Então, aqui, ó, quando x é 0, aí 0, para repetir o resultado 1 aqui, preciso passar 1, 2, andou 2. Então, andei duas casas para o resultado voltar a ser 1. Aí, do 2, para repetir, né, o resultado ser igual a 1, eu tenho que andar 1, 2. Cheguei no f de 4, o resultado repetiu de novo. Aí, eu estou no 4. Para repetir o resultado 1, eu tenho que andar de novo quantas casas? Andar 1, 2. Cheguei no f de 6, né? Então, o f de 6 repetiu de novo. Ó. Então, o menor, né, valor no qual você observa que entre o primeiro f de x e o próximo, para que o resultado da função se repita, esse menor valor, ele é chamado de período da função. E aqui você sabe que é indiferente, né, se for para valores pares ou valores ímpares. O que eu quero perceber é qual o tamanho, né, quantos números eu tenho que pular até que o meu resultado repita, né? Seja ele 1 ou seja ele menos 1. Então, isso é o período da função. Tá bom? E como eu observo isso se eu não tiver essa tabelinha, né? Eu vou ter que fazer sempre uma tabelinha? Não. Não. Vamos aqui. Ó. O menor intervalo de tempo, né, em que ocorre a repetição de um determinado fato ou fenômeno é chamado de período. Foi o que a gente acabou de observar aqui. Ó. Para repetir, eu tenho que pular de 2 em 2, né? Andar de 2 em 2 casas, seja nos ímpares, seja nos pares ou nos ímpares, né? Então veja que é a mesma coisa, por isso a escrita é igual. Então, o menor desses pulos, né? Desses saltos, é 2. Né? 2, 4, 6, o menor é 2. Então, esse 2 aqui, né? A cada duas vezes o valor repete aqui nesse exemplo. Seja para par, seja para ímpar. Então, 2 ele é chamado de período da função, né? Que é esse menor intervalo de tempo em que ocorre a repetição. Muito bem, vamos ver o gráfico. Olha o gráfico aqui. Ó. Observe aqui. Ó.
O eixo X, né, representa o eixo do domínio, né? Então, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. São os valores do domínio. Aí, o eixo Y representa os valores do contradomínio e da imagem, tá? Então, veja, quando o X é 0, que é bem aqui, o Y é 1. Quando o X é 1, o Y é menos 1. 1 é ímpar, né? Quando o X é 2, volta a ser 1. O Y volta a ser 1. Quando o X é 3, ele vai ser menos 1. Mas observe aqui, ó. Para repetir aqui resultado 1 no Y, repetiu aqui quando o X é 0, repetiu aqui quando o X é 2, repetiu aqui quando o X é 4, repetiu aqui quando o X é 6. A distância aqui desse resultado 1 para esse outro resultado 1 aqui, ó, eu caminhei 2 unidades. Veja que eu sempre caminho 2 unidades, né? Então, aqui, seja nos resultados 1 ou resultado menos 1, eu estou sempre caminhando 2 unidades para que o valor repita, o valor de y repita. Então, essa distânciazinha aqui, ela é chamada de período. Alguma dúvida? Vamos lá. Aí, o que é uma função periódica, né? Qual que é a definição de função periódica? Uma função f de a em b. Então, uma função f de a em b, ela é periódica se existir um número real positivo p, tal que f de x é a mesma coisa que f de x mais p para qualquer x de a, ou seja, qualquer x do domínio. No nosso exemplo aqui, quem é esse número real p? 2, né? A gente viu que f de x é igual a f de x mais 2 para qualquer x do domínio. Qualquer x, seja ele par ou seja ele ímpar, acontece a mesma coisa, né? Conforme a gente escreveu aqui, ó. Acontece sempre a mesma coisa, seja par ou ímpar. Então, esse número real positivo que eu estou somando aqui, P, ele é chamado de período da função, né? Então, eu posso escrever, uma função ela vai ser periódica toda vez que você observar que f de x tem o mesmo resultado que f de x mais um número p, tá bom? Como o exemplo que a gente deu agora sim. O menor valor positivo de p, o menor, ele é chamado de período de f. Por que é o menor? Porque, por exemplo, eu andei aqui para repetir o menos 1 aqui, desse outro lado aqui, eu caminhei 2. Mas se eu partir daqui e caminhar 4, também repete. Se eu partir daqui e caminhar 6, também repete, né? Então, eu quero a menor caminhada, ou seja, a primeira caminhada para repetir. A primeira caminhada é 2. Por isso é o menor valor positivo de P, ele é chamado de período. Obrigado por assistir. Bom estudo.